Bom, então, começando, né, como eu falei a princípio, eu sou a Débora, a Laura também vai falar um pouquinho para vocês hoje, ela trouxe um discurso muito legal, eu espero que vocês curtam, porque eu gostei muito da abordagem que ela preparou para vocês. Pode passar aí, Laura. Então, hoje a gente vai tentar trazer alguns conceitos na economia linear, economia circular, avaliação de ciclo de vida, e aí esse caso ilustrativo também, para vocês se familiarizarem e aproveitarem ao máximo o curso que vai vir depois, né? Então, segue. Bom, hoje eu não sei se todo mundo sabe, mas o nosso modelo atual de economia é esse aí, né? Se alguém falar para mim que não é isso aqui, vocês podem falar, obviamente, né? Mas assim, é porque a gente hoje vive basicamente num modelo de economia linear, que chama, né? O que é isso? A matéria-prima ela é extraída. Aqui é um exemplo de produção de plástico, tá? Mas poderia ser qualquer coisa, tá bom? Poderia ser absolutamente qualquer coisa. Então, você tem a extração da matéria-prima, você tem a produção, manufatura, você tem o consumo dessa matéria-prima, você tem, dessa matéria-prima não, mas desse material produzido, você tem depois o pós-consumo, e o que você tem no final? Usou, o que você faz? Descarta, né? E aí esse descarte ele pode vir por vezes por uma forma inapropriada. Hoje a gente tem basicamente no Brasil, vou falar de Brasil, tá? A gente tem à disposição em aterros e lixões, ainda nós temos lixões, né? E mas o nosso país a gente tem coleta seletiva. E como é que a gente recicla no nosso país? A gente recicla basicamente uma forma de reciclagem mecânica. Muito pouco do que a gente usa, de fato, é reciclado. Eu estou falando, obviamente, de plástico, tá? Mas a gente pode falar de outras coisas, materiais, qualquer coisa que a gente pensa de descartado, a gente pode trazer para o nosso meio também, tá bom? Mas esse hoje é o nosso modelo, né? Não vou nem falar aqui de rejeito orgânico, que eu posso contar aqui no dedo quem tem composteira em casa, ou quem composta, ou quem, enfim, reaproveita esse resíduo de alguma forma. Então, eu imagino que tudo vá, de fato, para um lixão, para um aterro. Qual que é o nosso problema, o grande problema do modelo atual, né? Que você tem um consumo exacerbado de matéria-prima, porque o consumo, nós somos consumidores, esse é o ponto. A gente tem uma demanda por coisas que não muda a quantidade de materiais que vai ser produzido para o nosso consumo e para o nosso bem-estar mesmo, ou enfim. E aí, o que acontece? Toda essa matéria. Aí, o Adriano está falando que tem composteira, isso é legal, mas, Adriano, eu aposto que você é um dos poucos, porque isso ainda não é muito comum. Mas aí, o que acontece? Quando a gente olha para o nosso modelo atual, né, o que a gente vê aqui? Quando você faz a extração da matéria-prima, é só extrair a matéria-prima? O que você está usando aqui? Só para esse pedacinho aqui desse processo? Você está fazendo um bocado de coisa, né? Primeiro que você está extraindo matéria-prima. É uma matéria-prima que ela é renovável? Ou ela vai acabar em algum momento, né? Então, beleza. Aí você faz isso. Aí quando vem aqui para a produção de plástico, você extraiu a matéria-prima lá no primeiro ponto, gastou um bocado de energia, gastou um bocado de outras coisas para você produzir um material de maior relevância para chegar aqui na produção do plástico, aí chega aqui e você o quê? Queima. Aí você está gastando mais energia, e aí você não só está fazendo isso, você está usando aditivos, você está usando catalisadores, você está usando insumos que a própria produção desses insumos gera impactos ambientais. E aí, depois disso, você vai para a manufatura. E aí tem o transporte nessa confusão aqui, né? Então, da produção de plástico para a manufatura, você transportou, e aí teve o quê? Consumo de energia, teve emissão de CO2, e aí entra de novo o CO2 lá, que foi falado lá na chuvazinha de palavras, chuva, nuvem de palavras, não sei. E aí, depois você chega no consumo, o consumo também, ele gera tipos de emissões, e aí quando chega lá no final, olha aí, né, você está gerando essa emissão porque você não está reaproveitando esse material, porque às vezes o material ele tem alto poder calorífico, ou ele pode ser reaproveitado, e aí quando eu falo reaproveitado, gente, não é só por reciclagem, o próprio reuso do material, né, então, às vezes, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando as pessoas falam assim, eu tenho que substituir o canudinho plástico pelo canudinho de metal, tá, vamos supor que é isso. E aí, isso me choca um pouco, porque o que acontece? Quando você tem um canudinho de plástico, a diferença entre ele e o canudinho de metal é só uma.
A de plástico você pagou muito barato e você vai descartar muito fácil. Os 2 podem ser lavados, vocês concordam comigo? Os 2 são laváveis igualmente. Se você verificar o impacto de um canudinho de plástico e de um canudinho de metal, se eles fossem reutilizados igualmente, provavelmente você veria que o de plástico é melhor do que o de metal. Ah, mas o de metal ele não vai parar no lixão, ele não vai parar no nariz da tartaruga. E aí entra uma outra questão, né? Que quando você, por exemplo, pensa na extração da matéria-prima, você às vezes deixa de considerar que de onde vem, por exemplo, o alumínio ou o açozinho ou o que quer que seja que faça aquele canudinho de metal. De onde ele vem? Aí você olha para Mariana, você olha para Samarco, você olha para outros pontos de extração que não são extração de petróleo, mas que geram impactos ambientais. E geram impactos ambientais muito graves. Vocês concordam comigo? E aí, quando a gente chega lá no final da vida útil, né, você tem, por exemplo, quando você produz um canudinho de metal, um canudinho de plástico, se você não faz as considerações de todos os impactos que eles estão associados, você pode errar feio na hora de dizer que um material é mais sustentável do que o outro. A diferença hoje que a gente tem com relação aos plásticos é basicamente que a gente descarta tudo de uma vez, porque você pagou provavelmente 2 centavos num canudinho de plástico e você pagou 50 reais num canudinho de metal. Mas a verdade é que ambos são laváveis, ambos são reutilizáveis, e aí tudo vai um pouco da forma como a gente pensa os materiais que a gente utiliza. Então, pode seguir aí, Laura. Entra então esse conceito de economia circular, né? Que nada mais é, gente, do que você reintroduzir um resíduo ou um material que já foi utilizado no ciclo produtivo, certo? Ou no ciclo produtivo, ou de novo em algum lugar de consumo. Então, não é só reciclar. O próprio ato de você repensar, de você reutilizar, de você deixar de consumir, ou de você substituir coisas, tudo isso você está dentro de um conceito de economia circular, mas é basicamente você reutilizar aquele material que iria para uma disposição final, que a gente chama de inapropriada, por exemplo, ou você pode reinserir esse material dentro da cadeia produtiva. Existem diversas formas de reciclagem, né? Então a gente sabe que existem formas, por exemplo, eu vou voltar para o plástico porque eu trabalho com isso, então vocês vão me pegar às vezes falando sobre esse tema. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com reciclagem, né, que a gente vê que existe um número muito grande de resíduo que é gerado, de todo o material plástico que já foi produzido até hoje, 70% já virou resíduo plástico. E muitos estão, sei lá, eu acho que 80% foi disposto de forma inapropriada no meio ambiente, acho que 12%, se não me engano, foram incinerados e 9% de fato reciclados no mundo todo. Então a gente hoje tem um problema muito grave, que esse material ele está indo para um lugar que não é de reaproveitamento, né? Nem é energético, nem é reaproveitamento de matéria-prima. Porque quando você faz a reciclagem, nada mais é do que você deixa de extrair em algum ponto a matéria-prima, ou você diminui a extração. Então, isso é muito legal e isso a avaliação do ciclo de vida permite que você tenha essa concepção de onde o processo está sendo mais sustentável e gerando menos impacto, né? Então, Laura, pode seguir aí. Isso, aí agora a gente entra no conceito de avaliação de ciclo de vida, né? Que nada mais é do que todas as etapas de produção e uso do produto relativas à extração das matérias, passando pela produção, distribuição, até a disposição final e consumo, contemplando também reciclagem e reuso. Isso aqui, o ciclo de vida, ele é um estudo daquela matéria-prima não, desculpa, do material que você está usando. Mas o ciclo de vida, ele não é só do material que você usa, ele pode ser da sua própria vida, entendeu? Você mesmo gera impactos ambientais, entendeu? Você, enquanto ser humano que chega em casa e liga a luz e anda de carro, você é um gerador de impacto ambiental. Então, o ciclo de vida ele pode ser feito tanto para produtos e processos, como para outras situações também, tá? É muito amplo.
E é o que está falando aqui, nada mais é do que uma biografia acerca de um material, né? Ele pega toda etapa, se você quiser, obviamente, tá? Vocês vão ver nesse curso, que o ciclo de vida ele não é só do ciclo de vida do material inteiro. Dependendo da proposta, você pode ter só uma parte do processo. Você pode avaliar só o ciclo de vida que você, enquanto consumidor, está participando. Ou você pode fazer o ciclo de vida desde o processo de extração até a disposição final. Ou você pode fazer só da disposição final. Então, tudo isso é levado em consideração. Você pode fazer de processo ou você pode fazer do berço ao túmulo. Então, é uma técnica que foi criada para mensurar impactos ambientais causados como resultado da fabricação e utilização de produtos e serviços, né? Então, aqui está falando que se refere a todas as etapas de produção e uso, e você pode escolher, dependendo da proposta que você tenha de fazer esse estudo, você pode escolher se você quer focar em algum ponto, né? Ou se você quer falar do ciclo todo. Pode seguir aí. Então, basicamente, ela permite identificar impactos ambientais e oportunidades de melhoria em todos os estágios do ciclo de vida. E aí entra o que uma pessoa falou sobre otimização de impactos, né? Que você pode, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, é você fazer esse tipo de estudo para você pensar em design de produto, né? Então, você, por exemplo, também, num shopping você pode utilizar entre secar a mão com toalha de papel e secar a mão com toalha de algodão, você pode determinar qual que é mais viável para você, não economicamente, mas em termos sustentáveis, né? Então, qual que gera menos impacto? E aí também a Laura vai falar um pouquinho sobre isso, porque esses impactos são relativos, tá? Se eu virar para você e falar, assim, de cara, né? Eu posso virar para você e falar assim, não, eu usaria de papel porque de algodão eu vou ter que ficar lavando, vou gastar muita água. Mas isso é interessante se a água for o seu problema. Se a água não for o seu problema, ou se a água não for um impacto ambiental que você quer considerar tanto, então talvez é para isso que serve o estudo de avaliação de ciclo de vida, né? Para você saber o que de fato é importante para você em termos de impacto ambiental. Pode seguir aí. Quer passar esse videozinho? Olha aí o que eu estava falando sobre avaliação do ciclo de vida. Não é só de um produto, tá vendo? É a vida do moço, ó. Ele entra no carro, ele vai para uma festa, ele consome alguma coisa. Olha, tudo ele está gerando algum tipo de impacto, né? Então, a energia que ele não desliga para dormir, o despertador, tudo que ele consome, tá vendo? Olha, tem aqui ele gastando alguma coisa para ele comer, um recurso natural, ele gastando água. E ele não é muito dos bons, não, olha, ele deixa tudo ligado, ele toma banho e deixa a água caindo. Aí ele entra no mercado, você vê que o mercado tudo tem alguma coisa, olha, tem recurso natural. Aí ele pega um iogurte na prateleira. Olha o tempo que durou esse iogurte na mão dele. Isso aqui a gente chama, muitas vezes, né, essa embalagem, por exemplo, desse iogurte que ele tomou e que ele vai descartar aqui, a gente chama isso de curto ciclo de vida. Quanto tempo ficou na mão desse moço? Ele descartou em menos de 1 minuto que ele comprou o material. E aí é legal porque esse videozinho, ele mostra que você consegue dizer que o ciclo de vida daquele iogurte não começou ali, ó. Lá, tá lá na extração. Depois vem para a etapa de produção. Olha, depois tem o leitinho sendo feito lá na fazenda.
os morangos sendo colhidos. Olha, a parte de extração da tampa de alumínio. E aí, é importante a gente saber que por mais que a gente consuma um produto, né, que pode ter durado 1 minuto na sua mão, aquele produto começou a ser produzido muito antes. E a gente não pode desconsiderar isso só na hora que a gente joga fora, né. Então, eu gosto bastante desse videozinho, porque ele mostra de fato o que é a avaliação do ciclo de vida, o tanto que os recursos que você utiliza, né, reagentes, energia, tudo que você utiliza impacta no meio ambiente. E o quanto é importante você fazer essa verificação, e a gente ter uma ferramenta que possibilita isso, é relevante. Aqui no finalzinho, ó, o iogurte não acabou ali naquele lixo, né, ele foi para uma recicladora, ele passou por uma etapa de coleta seletiva ali, foi para uma recicladora, e em tese, né, você pode reutilizar aquele produto de alguma forma, ele pode ser reinserido na cadeia produtiva. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho, que hoje em dia, né, existem outros tipos de reciclagem, não só a reciclagem mecânica, mas que elas estão sendo mais desenvolvidas. No Brasil, né, a gente ainda está um pouco lento nisso, mas a gente já tem alguns trabalhos que falam sobre reciclagem química, por exemplo, de plásticos, né, que possibilitam uma maior recuperação dos materiais que não são atualmente recicláveis. E aqui, esse slide é só para mostrar para vocês como que a avaliação de ciclo de vida, né, então aqui a gente fez uma busca por LCA ou Life Cycle Assessment, e aí a gente vê o tanto que esse estudo ele passa a se tornar relevante ali a partir de 2000, né, e como a gente tem estudos sendo desenvolvidos nessa área até hoje. E esse número só cresce, né. Então agora eu vou passar a palavra para a Laura, para ela dar prosseguimento. Acho que eu já falei muito, se eu estou vendo aqui alguns comentários no chat. Laura, pode seguir. Ah, ótimo, né? Então, pessoal, a Débora falou um pouquinho, né, sobre a importância do ACV, só para a gente dar uma revisada, por que você poderia fazer um ACV, né? Qual a importância de você ter o estudo da ACV, a avaliação do ciclo de vida, né? Então, você pode fazer para estudar as emissões de um certo processo, de um certo produto, para mitigar essas emissões, descobrir qual etapa do meu processo está emitindo mais, o que está emitindo, se eu posso reduzir. Então, também posso, através dele, ajudar a tomar decisão sobre como melhorar um design de um produto, ou se eu sou uma empresa, demonstrar que eu sou sustentável, que meu produto é sustentável, comparar com outro produto e falar assim, o meu é mais sustentável que o dele, né? E você pode fazer a avaliação de ciclo de vida para tornar um processo mais sustentável como um todo, né? Então, as aplicações com tanta importância são muitas, né? Então, você pode usar para comparar os produtos, como eu falei, para melhoria de processos ou produtos, tomada de decisão, de construção de políticas públicas, marketing, consciência ambiental de produtos, os trade-offs, rotulagem ambiental, tudo isso. Então, ele é importante desde a carreira acadêmica, quando você está fazendo algum estudo em um laboratório, desenvolvendo algum processo, algum produto, alguma coisa, você quer ver quais são os impactos disso que você está inovando, o que você está fazendo, até você como uma empresa, que você está querendo vender esse seu produto, e você está querendo mostrar que, além de ele ser um bom produto com uma boa qualidade, ele tem um menor impacto ambiental relacionado a outros produtos similares, ou se você é um governo mesmo, você é uma prefeitura, você quer saber se você vai fazer uma incineração como uma reciclagem, ou se você vai fazer um outro tipo de reciclagem, compostagem para alimentos, se você vai fazer uma reciclagem mecânica para certos tipos de plástico, o que você vai fazer? Então, ele vai ajudar nessa espécie de tomada de decisão, né? Então, o que é a avaliação do ciclo de vida, né? O ciclo de vida, ele tem uma norma, né, que é a ISO 14040, e
essa norma, ela te ajuda a seguir os passos para que você tenha uma análise de ciclo de vida que ela seja concreta, que você tenha, olhe para esse ACV e você saiba que ele tem ali um início, conforme eu vou explicar daqui a pouco, que tem que levar em consideração diversos passos, por exemplo, o que é uma unidade funcional, qual que é os limites do meu processo, tudo isso ele tem que ser levado em conta, e ajuda que depois você compartilhe esses dados sejam legíveis para as outras pessoas e sejam bem validados também, né? Então, ao longo de toda essa apresentação, a gente vai ver o início, né? Obviamente que nas próximas aulas do curso a gente vai se aprofundar cada vez mais nisso, em softwares, em bancos de dados que fazem, você pode utilizar para fazer o ACV, mas como é que funciona o ACV no geral, né? Que você vai ter primeiro um objetivo e escopo, o que que eu vou estudar, qual processo eu vou estudar, quanto, o que que eu quero estudar disso, depois eu vou fazer análise do meu inventário, vou juntar todos os dados que eu tenho sobre esse processo, sobre esse produto, vou fazer a avaliação do impacto, e aí, qual que é o impacto que eu vou avaliar? A Débora mostrou que o CO2 ele foi muito citado, mas pode ser o CO2, mas pode ser diversos outros impactos. Eu vou mostrar um pouquinho de quais podem ser, e são realmente bastante, e interpretação. Agora, óbvio, como eu vou mostrar, a gente vai mostrar também em todas as aulas do curso, o ACV, ele também tem carregado consigo, conforme cada avaliação, muitas considerações, algumas coisas que você pode ser um recorte local, um recorte temporal, você tem que, a sua interpretação daquilo é a sua avaliação de ciclo de vida, mas o tempo todo você tem que estar voltando para o seu ACV, para a sua avaliação, para você ver se realmente está completo, se tem alguma coisa que está incorreta, se você pode fazer alguma melhora e tudo mais. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje e, com certeza, vamos aprofundar muito mais nas próximas aulas, né? Então, conforme a ISO 14040, o ACV, o escopo de uma ACV, incluindo a fronteira do sistema e o nível de detalhamento, depende do objeto e do uso pretendido para o estudo. A profundidade e a abrangência da ACV podem variar consideravelmente dependendo do objetivo do estudo em particular, né? Então, você tem a aplicação, a razão, o público-alvo e a intenção de comparação pública. Tudo isso você tem que ter em mente logo que você vai iniciar seu ACV. Qual que é a aplicação, qual que é o meu produto, quanto dele que eu vou analisar, quais são os limites, a razão que eu estou fazendo isso, quem é meu público-alvo? São para as pessoas do meu próprio laboratório, das pessoas da própria universidade, eu quero apresentar para um governo, ou quero apresentar para a população em geral para mostrar que meu produto é melhor do que um outro. Então, vou fazer uma comparação. E é isso, todas as intenções, elas têm que fazer parte do seu ACV, e como isso vai influenciar em como você está fazendo essa análise, nessa avaliação. Então, como eu falei, né, a etapa número 1, você vai precisar definir qual é o objetivo e o escopo. Ou então, por que eu vou fazer essa avaliação? O que eu vou analisar? Qual parte de sua vida eu vou avaliar? Então, este é o momento que se determina as fronteiras do estudo, temporal e geográfica, a que se destinam os resultados, os critérios de qualidade, as regras de corte e as categorias de impacto a serem consideradas. Então, você está vendo que logo aqui no início, você tem uma fronteira do seu estudo, você tem uma fronteira tanto temporal como geográfica. Então, a sua avaliação do seu ciclo de vida, ela é única, ela faz parte dessa fronteira do estudo que você está estudando, né? Você vai definir os critérios de qualidade, as regras de impacto a serem considerados e tudo mais. Óbvio que existem certas normas de como que você faz isso, existem certos métodos que você pode levar em consideração algum deles, e é recomendável que faça isso, certo? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente sobre alguns deles, né, alguns desses métodos, e vamos continuar focando nas próximas aulas também, né? Então, por exemplo, eu tenho um produto, um processo. Então, vou ter a função. Quais são os requisitos necessários para o produto, processo ou serviço? A unidade funcional. A quantificação das funções identificadas. E o fluxo de referência, a quantidade de produto necessária para cumprir a unidade funcional. Esses são conceitos que fazem parte da avaliação de ciclo de vida, que são muito importantes, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que serve, o que é cada coisa dessas, né? Então, tá. Suponhamos, um estudo de casos bem simples para que todo mundo entenda. Eu quero fazer um bolo. E aí, eu vou estudar o bolo. Qual que é o impacto ambiental desse bolo, né?
Então, eu não posso falar assim, um bolo, qualquer bolo. Eu tenho que definir qual que é o bolo, se é um bolo de chocolate, se é um bolo de creme, o que seja. E quanto desse bolo eu quero estudar? Eu quero estudar um pacote que tem no supermercado e que tem 400 gramas? Ou quero estudar um processo industrial que ele vai fabricar uma quantidade X de bolo, né? Então, para isso, é muito importante que eu tendo definido qual bolo, quem que é esse bolo, eu vou ter uma unidade funcional. O que é a unidade funcional, né? Ela vai definir precisamente o que está sendo estudado e cria uma unidade de referência para o sistema de produto, onde as entradas e saídas podem ser relacionadas. Além disso, a unidade funcional é uma base importante que permite que produtos ou serviços alternativos podem ser comparados e analisados. Toda avaliação de ciclo de vida, ela tem que ter a unidade funcional muito bem estabelecida. E, além disso, você não pode simplesmente olhar os resultados de um ACV, comparar um ACV com outro, sem você ter em base qual que é a unidade funcional que cada uma dessas avaliações estão usando. Então, ela é etapa, depois de você definir o que você quer estudar, a unidade funcional é extremamente importante, né? E aí, suponhamos, ok, eu quero estudar qual que é o meu impacto ambiental, vou fazer uma avaliação de ciclo de vida para produzir 1,5 kg de bolo de creme, certo? Mas aqui, a minha alocação da minha unidade funcional, ela está baseada numa propriedade física, que é a massa, 1,5 kg. Mas eu também posso fazer a alocação da unidade funcional conforme a energia, por exemplo, ou conforme uma outra unidade de massa, gramas, toneladas, o que seja, depende muito do processo que você está estudando, certo? Mas também pode ser feita com alocação de acordo com o valor econômico, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000, para fazer, eu quero avaliar um certo processo. Isso talvez seja muito importante para certos governos, por exemplo, eu tenho R$ 1 milhão, o que é que eu faço aqui, né? Bom, então, só seguindo o exemplo, além do bolo, a gente pode ter uma latinha de cerveja, né? Então, qual que é a função dessa latinha de cerveja? A função do meu produto é a embalagem. Eu quero proteger o produto que está dentro dele. O produto é cerveja, mas a embalagem, ela serve, tem uma importância enorme, né, que é proteger esse produto. Então, a unidade funcional que eu falei, que você tem que definir uma quantidade de massa, de volume, aqui no caso também, né, de energia e tudo mais. Então, aqui eu quero engarrafar 3.300 ml de cerveja. Para isso, eu tenho que ter 10 latas de cervejas. Só que é muito importante ressaltar que cada lata de cerveja tem 330 ml. Então, aqui eu estou fazendo a minha unidade funcional, a minha avaliação de ciclo de vida vai analisar são como que eu vou engarrafar 3.300 ml de cerveja. Só que, para isso, eu preciso de 10 latinhas. E é isso que eu vou ver, o que é que eu preciso para produzir essas 10 latinhas e qual vai ser o impacto disso desde a extração da matéria-prima até eu ter essa latinha final, e aí sim eu vou ter lá minha cerveja embalada, né? Eu ia falar engarrafada, mas é enlatada, digamos. Ou também posso ter um transporte, né? Um ônibus. Qual que é a função? Transportar. E o que eu quero fazer com uma unidade funcional que eu tenho que definir? Eu quero transportar 80 pessoas, 20 quilômetros por dia, por 20 anos. Então, é muito bem definida. É uma fronteira geográfica e temporal extremamente definida, certo? Então, se, pela minha observação, cada ônibus cabe em média 40 pessoas e tem uma vida média de 5 anos, eu vou precisar de 8 ônibus. Mas uma unidade funcional é transportar 80 pessoas, 20 quilômetros por dia, 20 dias por ano. Por 20 anos, quer dizer. Então, para isso, eu preciso de 18 ônibus. Qual que é o meu impacto de produzir esses ônibus, que vai precisar desde a borracha, até o metal, até circuito elétrico, todas essas coisas vão ter que entrar na avaliação do impacto desse ônibus. Além disso, a vida média dele, né, que não é eterna, ele dura só 5 anos, uma vida média desse ônibus e tudo mais. Então, tudo isso faz parte da avaliação de ciclo de vida. Então, você vê que a avaliação, ela é bem complexa, ela tem um recorte, mas é muito importante que a unidade funcional, a função, o fluxo de referência esteja muito bem estabelecido e que você esteja claro, através de suas observações, como que você está fazendo essas comparações, né? De como que eu tenho 8 ônibus em relação a 80 pessoas, por exemplo, né? Você tem que deixar isso tudo muito claro. Então, eu posso fazer a avaliação do ciclo de vida de um processo alimentar,
que é esse processo alimentar? É o menor elemento considerado na análise de inventário de ciclo de vida, para o qual dados de entrada e saída são quantificados. Então, eu tenho um processo unitário, um subsistema genérico, que eu vou ter entrando os meus insumos, minha matéria-prima, minhas entradas auxiliares, sei lá, gás natural para produção de energia que eu vou precisar para esse processo, tudo mais. E aí eu vou ter meu produto. Ótimo, né? Só que eu também posso ter, conforme o meu processo, com produtos, resíduos. E aí, com isso, eu vou ter as emissões, que podem ser tanto para a água, para o ar, para o solo, e outros aspectos ambientais que podem ser considerados. Mas eu também posso fazer a avaliação de um sistema de produto, que é um conjunto de unidades de processos, que são os processos alimentares, que eu acabei de mostrar, conectados material ou energeticamente. São fluxos alimentares de produto, e que realiza uma ou mais funções definidas e que se modela o ciclo de vida de um processo, de um produto. Então, eu vou desde o início, desde a aquisição de matérias-primas, que isso aqui é um processo alimentar, certo? Eu vou fazer a fabricação do meu produto. Então, por exemplo, aqui no plástico, eu estou extraindo petróleo, eu estou começando aqui a obter os insumos necessários para fazer esse plástico, se de ter os monômeros, estou fazendo a polimerização. Então, depois, eu vou mandar para o consumidor, esse vai ser utilizado, mas dependendo do produto, ele pode ser utilizado, entrando numa manutenção, tudo isso vai ser levado em conta aqui, e depois eu vou fazer a reciclagem ou a gestão do meu resíduo, né? Então, novamente, aqui eu tenho uma limite à fronteira do sistema, que ela vai ser desde o berço, ou seja, desde a aquisição de matérias-primas ao túmulo. Isso quer dizer berço ao túmulo, que é apenas uma abordagem, que eu já mostro outras abordagens, né? Então, você tem desde o berço os insumos, matéria-prima, entradas auxiliares, e você vai ter lá no seu produto, o seu produto, claro, mas aí, novamente, os coprodutos, os resíduos, as emissões e outros aspectos ambientais que têm que ser considerados. Então, tá. Então, a gente acabou de ver o que é um processo unitário e também o que é um sistema de produto, certo? E aí, o que eu estava falando é que você pode ter um recorte, né? Você pode ter do berço ao túmulo, que em inglês é cradle to grave, você vai ter desde a extração de matéria-prima aqui do petróleo até o destino final. Como que eu vou descartar esse meu processo, né? Se eu estou fazendo a reciclagem para que ele retorne, eu quero a economia circular que ele retorne à cadeia produtiva, ou que vou descartar ele no meio ambiente, né? Ou você pode escolher a abordagem gate-to-gate, que você está analisando só um processo unitário, só uma unidadezinha. Você está analisando, por exemplo, só o engarrafamento. Qual que é o impacto desse engarrafamento? Eu já chego aqui com o plástico prontinho, e aí eu vou precisar de energia para fazer o engarrafamento, né? Qual que é o impacto disso? Desse processo. Tem transporte também. Tudo isso é o que eu estou definindo pelos limites, pela fronteira da minha avaliação de ciclo de vida. Então, a gente tinha a unidade funcional, e agora a gente tem que definir muito bem qual que é essa fronteira. Se eu quero fazer a avaliação do início ao fim, ou só de uma etapazinha? Ou então de uma etapa até o engarrafamento, eu não quero saber como é que esse plástico está reciclado, isso não me interessa. Eu sou uma produtora de plástico, eu só quero saber mesmo, eu quero otimizar meu processo dentro da minha indústria. Então, para mim, pouco me interessa como que esse plástico está sendo descartado, não quero saber. Então, para mim, talvez seja interessante fazer até o engarrafamento. Então, isso tudo depende, isso não tem, depende do que você está querendo estudar, né? Qual que é esse recorte que você está querendo fazer. E faz parte também, logo do início da avaliação de ciclo de vida, você pensar o que você quer estudar. Então, algumas categorias de impacto, são muitas, mas aqui são só um exemplo, né? Você pode estudar o aquecimento global, depressão de ozônio, oxidação fotoquímica, acidificação, uso do solo, esgotamento dos recursos naturais, toxicidade, toxicidade e eutrofização. Isso depende do seu processo. Obviamente que alguns aspectos, se você está estudando um certo produto que não vai levar nada enquanto o uso do solo, não tem nenhuma biomassa envolvida, nem nada, se você não está nem estudando o descarte desse material, talvez aqui o impacto do uso do solo seja mínimo, nem aconteça, né? Mas talvez o impacto no aquecimento global seja muito grande. Então, a avaliação de ciclo de vida, ela vai estudar não só o CO2, ela vai estudar tudo, desde a vaca lá que está no comendo capim, soltando pum, ela tem um certo impacto, ela está ali, eu estou plantando milho, até usando o solo, isso tem um certo impacto também.
eu estou acidificando a minha água por causa que eu estou jogando um rejeito ali da minha indústria, eu usei uma água, tem uma água residuária ali que está acidificando o rio, por exemplo. E é claro, né, os impactos, eles às vezes podem ser pequenos, mas se você acumula isso em grande quantidade, ou então ao longo de muito tempo, isso vai realmente afetar o meio ambiente ali daquela região que você está, correto? Então, Ô, Laura, desculpa. Eu queria pode. só complementar a sua fala. Porque eu gosto muito desse exemplo que você está dando, né, e de mostrar isso, porque é importante também quando você desenvolve um estudo de avaliação de ciclo de vida, quando você considera todos esses impactos ambientais que são causados. E por que isso é importante? Porque dependendo do estudo, e aí a gente, enquanto consumidor, tem que ter um senso muito crítico para poder avaliar isso, porque às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu pegar um estudo que fala, por exemplo, sobre a comparação entre um biodiesel e um diesel que é de origem não renovável, né? Então, quando eles fazem, dependendo da forma como é feito esse estudo, né? E aí entra a nossa mente crítica nesse ponto, por exemplo, o que você tem atribuído de recursos quando você pensa em um biodiesel, ou um bióleo, ou um biocombustível? O que você pensa? Você tem que ir uma área para você plantar. Quando você planta, o que você usa? Você usa fertilizante, você usa muita água, você tem um tempo, né, do uso do solo, você tem tudo isso. Quando você usa, por exemplo, petróleo, você tem lá a extração do petróleo e tudo mais. Eu vi um estudo recentemente que ele faz uma comparação desses dois combustíveis, né? Então, aquilo que a Laura falou lá atrás, de unidade funcional, então era tantos litros de combustível, porque, na verdade, é quanto que ele consegue queimar em tanto tempo, por exemplo, para você dizer, conseguir colocar os dois no mesmo parâmetro, né? Tipo, o bióleo lá com o combustível não renovável, e aí você, quando você vai ver o estudo, eles falam, é ótimo, o biocombustível é excelente, não sei o quê, só que aí eles não contabilizam nada da parte de plantação. E aí eles fazem um estudo comparativo que começa da etapa que você já tem a cana, por exemplo, né, você já tem o que quer que seja que você vai utilizar para você gerar lá o seu combustível, mas no outro caso ele considera desde a etapa da extração da matéria-prima, que é o petróleo. Então, você também tem que avaliar se esse tipo de estudo ele é válido para você, entendeu? É muito importante você saber se eles estão comparando de fato a mesma coisa, né? E o uso do solo, a acidificação do solo, o uso de fertilizantes, tudo isso impacta muito o processo. Porque se você usa fertilizantes que podem atingir, por exemplo, o lençol freático, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, é só uma observação aí. Pode continuar, Laura, perdão. Nada, mas é uma observação ótima mesmo. Por exemplo, você tem um processo e aí te falam assim, eu fiz uma avaliação de ciclo de vida, esse processo aqui emite 100 vezes menos dióxido de carbono. Aí você pensa, pô, super legal, né? Ótimo, extremamente sustentável. Aí você vai ver, mas em compensação, ele consome 100 vezes mais água. Então, será que ele é realmente mais sustentável? Porque essa água, ela não é uma água assim do rio que estou só circulando, né? Vou ter que fazer um tratamento dessa água, para isso eu vou ter que usar químicos. Então, é tudo isso que tem que ser levado em consideração. E aí, tem alguns certos métodos, que vai ser mostrado mais para frente, só como um exemplo, que às vezes ele tenta padronizar vários impactos e fazer uma ponderação. Para mim, nesse meu processo, o que eu considero mais relevante é o aquecimento global, que ele tem um peso maior do que o consumo de água. Mas isso tem muitas críticas, porque como que você... Não existe uma certa norma correta, fechadinha, para que definir quantas vezes mais o aquecimento global é maior que o consumo de água, por exemplo. Isso não é padronizado. Isso é a consideração que eu estou fazendo, né? Que o meu método faz. Mas existem muitas críticas, porque você realmente tem que mostrar, dado por dado, o que está sendo emitido, o que é, onde está sendo feito esse impacto, para que você realmente tenha uma tomada de decisão, se você realmente tem uma conclusão acerca daquela avaliação de ciclo de vida correta. Porque você não pode olhar fechadamente apenas o impacto, você tem que olhar o todo.
que é o meu processo, o meu produto, ele está impactando, ele está emitindo CO2, mas ele também está aqui sendo tóxico. Estou aqui contaminando o rio, estou aqui contaminando um certo solo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, certo? Aqui temos mais alguns exemplos de impactos, né? Então, tem aquecimento global, tem eutrofização, acidificação, toxicidade, depressão de recursos, uso de solo. E aí a escala. Isso aqui depende muito do impacto, né? Aquecimento global, obviamente, se eu estou emitindo metano aqui na minha casa, isso tá, na minha casa vai ser pouco, né? Mas, sei lá, numa indústria aqui perto da minha casa, ela vai estar afetando globalmente, né? O aquecimento global é um problema do planeta Terra como um todo, né? Mas, por exemplo, a eutrofização vai ser aqui da lagoa, que tem na minha cidade, né? A lagoa da minha cidade está sofrendo eutrofização, né? Na lagoa que tem lá na Europa, por exemplo, né? É um problema local. E aí, mais para frente, a gente vai ver também que o aquecimento global é uma categoria de impacto, mas nele se englobam vários gases de efeito estufa, por exemplo, né, que vai ser dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, metano, etc, etc. Existem fórmulas de como que você vai fazer que todos esses sejam uma unidade só, que vai ser chamada de dióxido de carbono equivalente, né? E o mesmo é feito para outras categorias de impacto. Isso são fórmulas, né, que levam, por exemplo, do aquecimento global, quanto tempo se gasta no meio ambiente, quanto tempo ele vai levar até você, ele vai estar ali absorvendo os raios infravermelhos, aumentando a temperatura da Terra, tudo isso, né? E aí, a mesma coisa acontece para outros tipos de impacto ambiental. Você vai ter uma caracterização que em quilogramas. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade funcional, são 1 tonelada, eu vou ter aqui uma caracterização em quilogramas, em toneladas de CO2 equivalente para aquela tonelada que eu estou estudando, conforme a minha avaliação de ciclo de vida. Então, etapa 2, a gente vê o objetivo, o escopo, definir uma unidade funcional, meus limites, está tudo certinho, qual que é o meu produto ali, o que eu estou avaliando. Então, vou fazer agora a minha análise do inventário. Então, quais são os recursos consumidos? Quais emissões ocorrem? Então, a análise do inventário, ela consiste na coleta dos dados, que representam os fluxos de massa e energia que entram e saem das diversas etapas do ciclo de vida do produto, dentro das fronteiras estabelecidas na fase anterior. Ok, eu vou estudar do berço ao engarrafamento. Então, esse é o meu limite. Então, o que está entrando ali de fluxo de massa e de energia? Tanto para a extração até o meu engarrafamento. Estou analisando aquele processo que precisa de todos esses dados, correto? Então, isso é a análise do inventário. Então, voltando, por exemplo, ao exemplo... Laura, deixa eu fazer outra observação. Eu tô desenvolvendo um estudo hoje de avaliação de ciclo de vida, e uma coisa que a gente observa sempre, né, igual a Laura falou, né, a estrutura do ACV é essa aqui. Você define objetivo e escopo, e todo o processo é bastante interativo, né? Então você vai lá, objetivo e escopo, análise do inventário. Quando você está coletando a análise do inventário, você volta de novo para o objetivo e escopo para ver se está tudo certinho, né? Então é sempre assim, tudo é feito de forma interativa. O que acontece? Quando você chega na etapa de análise de inventário, gente, hoje, dependendo do que você vai fazer, é um grande problema, porque é muito difícil você coletar dados de todas as etapas do processo e quantificar tudo isso, né? Então, é sempre importante levar isso em consideração, que essa etapa de inventário, às vezes, ela é um pouco mais maçante do que deveria. Né? Então, existem, por exemplo, dados primários, que é quando a gente mesmo gera o dado, e que é muito difícil, né? Então, como é que você vai gerar o dado e aí fazer toda a avaliação de ciclo de vida de alguma coisa, sendo que parte dela você não tem nenhum controle sobre. E então, a parte de análise de inventário é uma parte bastante desgastante e que precisa de muito aprofundamento, entendeu? Precisa de muito estudo, porque é uma parte muito fundamental para o trabalho. Desculpa, que é basicamente a coleta de dados, né? Então, vai lá. Não, é isso aí mesmo, isso é muito importante. Por exemplo, eu estou querendo fazer avaliação de um impacto de eu produzir uma latinha de metal aqui da minha Coca-Cola aqui no Brasil. Mas aí eu vou num banco de dados, né, num certo inventário, que a gente vai mostrar mais para frente alguns exemplos, e aí ele não tem nada aqui do Brasil de certo aspecto aqui da extração do metal, por exemplo. Não tem. O dado é europeu. Então, aí já começam as considerações do meu estudo. Eu vou realmente usar esse dado, mas talvez não demonstre realmente a realidade brasileira.
Mas eu procuro e não estou encontrando dado brasileiro. Então, aí também entra uma parte da dificuldade. Outra parte que pode acontecer também. Estou querendo estudar várias categorias de impacto. Não só aquecimento global, mas, por exemplo, a eutrofização. E aí eu estou analisando lá a extração do meu metal e ele mostra para mim qual que é o impacto de eu ter 1 quilo do meu metal. 1 quilo do meu metal vai emitir 10 quilos de CO2 equivalentes, digamos assim. Mas aí, o meu estudo, ele quer também estudar eutrofização. Qual que é o impacto da eutrofização? É zero? Não sei, não está me falando o que é. Então, isso aí é outra limitação, por exemplo, que você pode ter. E realmente é bem complicado, né? O inventário, mas é uma etapa muito importante. É por isso que todas as etapas do ACV, elas estão interligadas. E você tem que estar retornando sempre uma para outra. E você tem que estar fazendo ali com essas considerações do meu estudo, o que realmente ali, dentro daquele limite que eu defini, dentro daquela unidade funcional, o que eu vou estar ali avaliando realmente, né? Conforme as limitações que eu eventualmente vou ter que enfrentar. Porque a avaliação de ciclo de vida ela é muito complexa, ela é muito completa. Por isso que é muito complexa. Então, você tem que levar em conta pouquíssimas coisas. Se eu estou fazendo a avaliação que inclui um transporte, esse transporte vai ser daqui para São Paulo ou vai ser daqui para Brasília? É diferente. Isso vai influenciar na minha avaliação de ciclo de vida, por exemplo, certo? Então, por exemplo, voltando para o exemplo do bolo, eu peguei aqui uma receita de um site, Comidinhas do Chefe, eu tenho uma receita de um bolo simples que é feito com óleo, que não é feito com manteiga, né? Então, vou ter meus ingredientes. Por exemplo, eu vou precisar de 240 ml do óleo vegetal de milho, certo? Então, o que vai precisar? Isso é bem simplificado, tá? Não vamos achar que isso é realmente o processo do óleo de milho. Mas a avaliação de ciclo de vida, por exemplo, se eu vou realmente precisar desse óleo para fazer meu bolo, eu vou ter esse 240 ml de óleo vegetal de milho, mas ele está carregado de entradas, ele está carregado tanto de matéria-prima, de água, terra, de impactos, e depois eu vou ter as minhas emissões de produtos e rejeitos. Então, esse óleo vegetal aqui, eu vou fazer a ponderação, né? A avaliação de ciclo de vida já feita, vai ter uma avaliação já pré-feita, digamos assim, para esse óleo vegetal de milho, né? Que ele vai levar em consideração todas as entradas e as saídas de emissões ou de qualquer coproduto que eu possa eventualmente ter. Então, eu vou fazer, sei lá, essa avaliação já feita, ela está padronizada para 1 litro, mas aqui eu vou fazer as continhas para que seja 240 ml. Então, no meu bolo, ele vai entrar com óleo, mas ele também está entrando com todas essas outras entradas. Água, terra, energia, fertilizantes que foram utilizados para produzir esse óleo. É a mesma coisa para o leite, por exemplo. Eu vou ter minha vaca, mas aqui vai ter energia, capim, água, e como o processo está simplificado, as emissões aqui, elas não estão mostrando, mas, obviamente, você vai ter metano, da vaca vai estar emitindo, você vai estar ali, o uso da terra, daquela vaca que está consumindo, né, na área que ela está, por exemplo, né? Vai estar a acidificação, por exemplo, da água, eutrofização, digamos, ela está ali jogando toda a matéria orgânica num certo lago, por exemplo. Então, tudo isso, esse 240 ml de leite, ele vai entrar com todas essas outras entradas juntos. E também, aqui tem as emissões. Todas as entradas, a vaca soltou um pum, soltou metano, no meu bolo final lá, vou ter que estar levando isso em consideração, certo? Se for uma abordagem, importante ressaltar, né? Se é a abordagem do berço ao túmulo, do berço até a um portão do meu processo. Certo? Mas se eu estou levando em consideração o berço, ali de onde veio essa extração de matéria-prima, tudo isso vai ser considerado. Mesma coisa para farinha, para açúcar. Então, por exemplo, vou precisar também de 3 ovos. Né? E para esse 3 ovos, eu vou precisar da água, digamos que a galinha vai comer milho lá e de energia, né? Vai precisar para esses ovos. E aí você pensa assim, pô, mas sei lá qual que é o impacto ambiental de 3 ovos? E bom, alguém já fez esse estudo, por exemplo. E aí, aqui é muito importante ver que do berço ao túmulo para ele, o túmulo que era? O ovo foi usado, descartado. O que eu fiz com esse ovo? Compostei? O que tá? Joguei na terra, joguei, mandei para o aterro sanitário, tudo isso, né? E até o material da matéria-prima. Então, aqui ele já não leva em conta, por exemplo, o milho. Não está levando em conta porque ele definiu que o limite do meu estudo de avaliação de ciclo de vida, ele vai ser aqui, desde o pintinho até a embalagem final.
Ele não está levando em consideração a água, milho, energia que está sendo utilizada para obter aqui o que foi necessário para o transporte, que foi necessário também para que eu tenha o meu produtinho, por exemplo. As outras garrinhas não foram levadas em conta, por exemplo, digamos assim. Mas eu estou levando em conta aqui a embalagem. Essa embalagem aqui é isopor? É papelão? O que é? Né? Então, ele fez essa avaliação desse recorte aqui, não levou em consideração nem isso, nem isso. E aí, a avaliação do ciclo de vida dele é um exemplo, né, do que você tem como resultado final, que ele viu que, na verdade, 79% do impacto ambiental de todo esse processo aqui, né, desse recorte que ele fez, está relacionado com o ovo. Então, a embalagem, por exemplo, você pensa assim, ele não considerou diversos tipos de embalagem, né, que você pode chegar no supermercado e comprar de isopor, ou pode comprar de papel. Não considerou isso, né? Mas conforme a análise dele, então você vê que já há um limite, né? Se você quer analisar qual que é o impacto de você usar outra embalagem, outro estudo, você pode fazer só dessa parte da embalagem. Mas se você já tem tudo isso aqui, você vê se faz só um recorte daqui da embalagem. Mas ele viu, por exemplo, que 79% está relacionado com o ovo. Aí, outro estudo, por exemplo, do fermento seco. Eu tenho 10 gramas de fermento seco, e esse estudo aqui, ele avaliou que para 1 quilo, aí aqui, novamente, eu tenho 1 quilo, ele está levando 3.204 gramas de CO2 equivalente, certo? Eu vou ter que fazer a transição de todos esses impactos para 10 gramas. É um balanço de massa, de energia, que eu vou ter que fazer no meu ACV, mas como eu vou mostrar para você, não fique desesperado, porque tem softwares que ajudam a você fazer todas as suas continhas sem você ter muito problema, certo? Por isso que é muito recomendado o uso de certos softwares, mas você pode fazer numa planilha caso você queira, né? Mas tá bom, 1 quilo de fermento seco, ele vai estar levando aqui a matéria-prima que foi utilizada para produzir ele, energia, para a produção dos materiais, né, da matéria-prima, do transporte, da refrigeração, da água que foi utilizada, a embalagem, tudo isso está levando em conta nessa avaliação de ciclo de vida para produzir esse 1 quilo. Tá bom? Então... Ô, Laura, eu queria também fazer uma observaçãozinha com relação à embalagem, né? Ano passado eu fui num congresso e aí tinha um estudo também de um pessoal da UFSCar, que eles fizeram um estudo de avaliação de ciclo de vida de embalagens, usando, por exemplo, eu não me lembro se era PLA e comparando com polietileno, por exemplo. PLA é um polímero de fonte renovável, por exemplo. E aí, eles fizeram uns estudos, né, e aí a ideia, a unidade funcional deles era armazenar, vamos supor, carne, né, não sei, mas era armazenar algum produto. E aí eles observaram que o polímero que eles estavam fazendo, né, que era um compósitozinho lá que eles faziam, que ele era mais barato, que ele era renovável e tinha vários benefícios, só que eles observaram que fazer na espessura que eles estavam considerando, a carne ela não estava ficando conservada pelo tempo que um plástico normal estava ficando, ela não tinha a mesma conservação do que o outro plástico que eles estavam comparando. E aí o estudo deles veio muito abaixo, porque em termos de impactos ambientais de produção da embalagem, por exemplo, já favorece o plástico de origem não renovável, né? Mas eu não me lembro se era um material degradável, eu não me recordo muito bem, mas eu sei que o estudo deles mostrou que o polímero que eles estavam fazendo, por exemplo, não protegia a carne. Isso não adianta, porque o impacto maior está no produto, ou seja, na carne, de fato, e não na embalagem. Então, acabou que o tanto de carne que seria estragada com aquela embalagem não compensaria a troca da embalagem, por exemplo. Então, isso também leva muito em consideração, porque o impacto ambiental da produção do alimento, ela é muito grande. Desculpa, pode continuar aí. Então tá bom. Então, assim, voltamos aqui para o caso do bolo, né? Eu quero produzir meu bolo e aí, se no meu limite está no berço, só reforçando, eu considero que eu vou desde a extração de matéria-prima, então, para isso eu precisei de 10 gramas de fermento, 3 ovos, etc, etc. Se eu estou considerando a abordagem do berço, eu tenho que levar em consideração, tudo isso vai entrar. Fertilizante, água, capim, energia, terra, milho, melaço, tudo isso vai estar lá dentro do meu impacto, certo? Então, tudo isso ele vai estar entrando aqui, nessa parte de misturando. Então, no meu bolo final, eu vou ter aqui 1 quilo de bolo simples, mas eu vou ter lá fertilizante. Aí você olha assim, nossa, o que é esse fertilizante? De alguma coisa lá atrás que precisou de fertilizante para produzir o milho.
produzir capim, seja lá o que foi, né? Que foi necessário, ou a cana-de-açúcar, por exemplo, digamos assim. Então, mas todos os meus ingredientes, eles vão estar entrando aqui. Se está considerando do berço, vai ter todas aquelas outras entradas aqui também. E com elas, claro, as emissões. Tananã, 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 vai estar tudo saindo daqui. Ah, e se eu não estou considerando a etapa do berço, isso tudo daqui dos ingredientes sai. Estou só supondo que essa farinha, assim, tão mágica apareceu, né? Digamos aqui, está entrando no processo, eu quero avaliar qual é apenas o consumo de energia de eu usar minha batedeira, digamos assim. Então, eu não vou estar considerando todos aqueles outros impactos. Mas, se eu quero considerar toda a avaliação de ciclo de vida do berço, a produção do bolo, até o portão, ou seja, até a porta da minha cozinha, eu vou estar considerando aqueles outros impactos, a energia que eu vou precisar para misturar, para usar minha batedeira, do meu forno, que vai estar ali consumindo gás, aí, simplificado, vai estar emitindo CO2, mas pode estar emitindo diversas outras coisas. Essa energia elétrica, ela está vindo de onde? Essa energia elétrica, ela é renovável? Ela é de uma fonte fóssil? Tudo isso vai ser entrado em consideração também no seu avaliação de ciclo de vida. Então, por exemplo, se um cara está lá na China e ele está fazendo uma avaliação de ciclo de vida, consumo de energia, para ele, essa energia elétrica, a fonte, que também você vai ter que escolher qual que vai ser usada para essa avaliação, ela vai ser de fonte de carvão, porque na China se usa muito carvão. Mas aqui no Brasil, por exemplo, tem muita energia renovável. Então, o impacto, apenas por uma coisa simples, que é o uso de uma batedeira por um certo tempo, é diferente, conforme o local. Aqui no Brasil, você também pode fazer assim, eu consumi tanto de energia, mas no Brasil não é 100% renovável, então eu vou considerar que 80% é renovável, 10% de termoelétrica e 10% é nuclear. Então, não é isso, né? Mas, digamos, eu posso fazer também essa ponderação conforme aqui no Rio de Janeiro, quanto que é a matriz, como que funciona a matriz energética. Então, você está vendo que realmente o ACD, ele é completamente complexo por causa desses detalhes que você tem que levar conforme os limites, a unidade funcional e o recorte geográfico e temporal que você está fazendo ali do seu estudo. Então, depois você vai taçar, espreita, e você vai ter seu bolo simples. Mas aqui é até a porteira, né? Se eu estou considerando todos os outros impactos de obter cada um desses ingredientes do berço. Aqui tem um bolo, a porteira. Mas o que eu vou fazer esse bolo? Eu vou levar lá para casa da minha amiga que está fazendo aniversário. Então, eu tenho esse bolo, eu vou ter que armazenar esse bolo, eu vou guardar na geladeira para que não estrague. Aí vai ter o consumo de energia da geladeira. Eu vou distribuir, eu vou andar de carro para casa da minha amiga. Qual a distância da minha casa para casa da minha amiga? Vou de ônibus? Vou de carro? Vou de metrô? É um impacto diferente. Então, isso você tem que levar em conta, né? E aí, no descarte final, comi o bolo, tá, ok, foi comido. Mas aí caiu um pedaço de bolo no chão. O que eu faço? Eu vou jogar no aterro sanitário? Minha amiga tem uma composteira, a gente vai compostar aqui esse bolo? O que a gente vai fazer com esse bolo? Vou dar para cachorro? Não pode, se for de chocolate, por exemplo, né? Mas também tem a embalagem, porque eu não levei o bolo sem nada. Usei, sei lá, aquela embalagem de plásticozinho de bolo. O que eu vou fazer com essa embalagem? Né? Se eu estou considerando o descarte final, eu também tenho que considerar tudo isso no meu estudo. E aí, é aquilo que a gente estava falando. A gente vai ter que ter um inventário. Esses dados surgem de algum lugar, né? Você não vai saber qual que é o impacto para produzir 1 quilo de farinha que você precisou. Você não vai saber. Então, você vai ter que ir atrás de um banco de dados, alguém que tenha feito essa avaliação. E aí, obviamente, vai ter todas as considerações, as limitações do seu estudo, elas já começam a partir das limitações do estudo que você está usando para a produção da farinha, digamos assim, né? Mas o que é um banco de dados, né? Ele vai ter inventário de ciclo de vida, então ele vai ter a fase de avaliação de ciclo de vida, envolvendo a compilação e a quantificação de entradas e saídas do sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. Né, ele vai ter tudo que entrou de capim, de cana-de-açúcar para produção de açúcar, da energia que foi utilizada ali para tirar aquela cana-de-açúcar do solo, dos fertilizantes que foram utilizados para aquela produção daquela cana-de-açúcar, né, da moagem, todo o processo industrial da produção do açúcar, tudo isso ele vai estar levando aqui no inventário de ciclo de vida. Mas em banco de dados, junto com esses dados, né, que são números, então vai ser, sei lá, 1 quilo de cana-de-açúcar, tantas gramas de fertilizante, tudo isso está entrando aqui, aí vai estar emitindo tanto de CO2, não, deixou de emitir tanto CO2, tudo mais,
E aí você vai ter que ter, junto a esses números, os metadados. São a documentação utilizada para descrever o conjunto de dados. Quais foram as considerações utilizadas para ter esse inventário? Né? Qual que foi o recorte que eu utilizei? Qual que é a unidade funcional desse inventário? Foi baseado no quê? Então, tudo isso ele vai vir junto. É esse tipo de informação que você encontra no banco de dados. E o banco de dados são vários. É como a gente falou, o recorte ele vai ser local. Então, a gente tem um banco de dados do Brasil, que é o Banco Nacional de Inventários e Ciclo de Vida, mas também tem muitos outros bancos de dados, como o EcoInvent, e o LCA Food, Dutch Data. Dependendo do seu estudo, se vai ser de um processo industrial, se é realmente de alguma coisa alimentícia, alguma coisa desse tipo, você pode ser que algum banco de dados sirva melhor para você. Mas tem um dos bancos de dados, por exemplo, esse EcoInvent, que é da Suíça, ele é muito completo, ele tem dados de várias partes do mundo, dependendo do qual processo que é. Então, a escolha desse banco de dados são vários, e você vai ter que escolher conforme recorte temporal, local, mas também pode ser que nesse EcoInvent tenha um dado do Brasil que você precisa, por exemplo. Mas é importante que você, às vezes, conforme as suas limitações, você vai olhar em cada um deles. Por exemplo, esse LCA Food, se você está vendo o impacto do plástico, talvez ela não tenha essa informação, mas talvez em outro tenha, certo? E aí, os bancos de dados, por exemplo, como a gente está falando que é o EcoInvent, pode ser esse ThinkStep no Gabi, que também era um software, né? E os programas, que a gente vai mostrar nas próximas aulas na prática, né? Como é que eles funcionam, o CIMA-Pro, o Gabi, o OpenNCA, são alguns exemplos. E qual que é a vantagem desses programas? Que ele já vai ter, dentro deles, ele vai conseguir carregar todos os dados do banco de dados que você vai precisar, e todas aquelas fórmulas que você vai precisar de, como é que eu converto 1 quilo de farinha que foi usado lá no estudo da farinha para 400 gramas? Ele vai fazer tudo isso para você, para que você não tenha muita dor de cabeça depois e cometa menos erros, né? E também ele vai calcular todas as emissões, para que você tenha a emissão do seu processo como um todo e tudo mais. Então, por isso que é muito recomendado o uso de um software, mas a gente vai ver nas próximas aulas, né, vocês vão ver, e como é que funciona um pouco mais, né, na prática, como é que é cada um deles. Certo? Então, a terceira etapa é a avaliação do impacto, né? Então, nessa fase, os fluxos definidos no inventário são convertidos em impactos ambientais através da multiplicação dos valores brutos por fatores de equivalência que remetem resultados a unidades comuns, como, por exemplo, quilograma de CO2 equivalente para a categoria de aquecimento global. Então, aquilo que eu falei, são várias emissões de gás de efeito estufa para a categoria de aquecimento global que vão ser culpados numa unidade que se chama de dióxido de carbono equivalente, CO2 equivalente, né? Então, aqui nessa terceira etapa, que aí, lembrando, ela está sempre interligada com as outras, você vai ver o que consome de matéria-prima, as emissões causam no meio ambiente, particularmente as coisas ruins, né? Então, estou vendo aqui as emissões que estão fazendo ali, estão interagindo com o meio ambiente e estão provocando algum impacto ambiental, né? Então, aqui só voltando, por exemplo, para alguns exemplos de categorias de impacto, né? Então, aqui você tem a descrição do fator de caracterização. Você está vendo que aqui é uma unidade só para cada um desses impactos. Mesmo que você esteja levando em consideração o fosfato, o óxido de nitrogênio, o nitrato de amônio para eutrofização. Está tudo virando uma unidade só, certo? Equivalentes de fosfato. Mesma coisa aqui para o CO2, como estava usando como exemplo e tudo mais. E cada conversão dessas, né, de todos esses químicos para essa unidade, ela vai levar em consideração algum fator de caracterização que está sendo explicado aqui, né? No caso do CO2, por exemplo, a gente tem um impacto, que é o aquecimento global, e a gente vai ter uma unidade que é o CO2 equivalente, né? Todos esses são gases que têm um certo impacto no efeito estufa, né? Eles provocam o aquecimento da temperatura global média da Terra. E aí, conforme o IPCC, né, que é a organização que ela vai avaliar, ela vem avaliando há muitos anos, né, o impacto do aquecimento global na Terra, o que está causando isso e tudo mais, ele considera um período de 100 anos. Por quê? Porque um gás ele pode ficar, o metano, por exemplo, tem um tempo de vida muito curto, daqui a pouco ele vai embora, mas tem outros gases que eles ficam mais de 100 anos. Então, dependendo desse período que eu estou vendo, se é 200 anos, talvez o impacto aumente, né, para cada um desses gases que tem um tempo de vida no ar mais do que 100 anos, né? Então, digamos assim, o CO2 equivalente eu levo em conta um CO2, mas aqui, para o metano, eu já multiplico a quantidade de metano por 25.
certo? E assim eu vou fazendo por cada gases, e a mesma coisa vai acontecer para as outras categorias de impacto, certo? Esse é só um exemplo. E aí, no meu ACV, isso já é um resultado final, digamos que eu fiz a interpretação e tudo mais, eu vou poder ter, por exemplo, para produzir uma latinha de alumínio, 100 unidades. Então, a unidade funcional são 1.000 unidades de latinha de alumínio. Essa é uma unidade funcional. Então, para isso, eu vou precisar de bauxita, de combustível fóssil, de eletricidade, da energia que eu vou ter lá nas minhas matérias-primas, de uso de água. Então, isso são as minhas entradas, é o consumo de matéria-prima, para essas 1.000 unidades de latinha de alumínio. E aí, obviamente, aqui no início da minha avaliação de ciclo de vida, eu vou ter que definir qual que é a massa de cada unidade de latinha de alumínio. Aqui não está informando, mas vai ter que estar lá. Se não está lá, essa avaliação de ciclo de vida não serve para nada. Porque como que é assim? Qual que é o peso, né? Como é que eu fiz essa conversão, por exemplo? Tá? Isso é muito importante. E aí, para todas essas produções dessa latinha, eu emiti CO2, CO, óxido de nitrogênio, né, de nitrato e tudo mais, e aí o CO2 também, particulados, e aí eu vou ter que, esses gases, eles tiveram um impacto, não só no aquecimento global, mas também na depressão de ozônio, na acidificação e na toxicidade para os seres humanos. Então, todas essas emissões, essas entradas, elas acabaram gerando uma emissão, e todas essas emissões, elas têm um impacto, que foram considerados esses 4 impactos diferentes, né? Isso pode ser uma avaliação de ciclo de vida. Aqui é só um exemplo, tá? Nas próximas aulas vocês vão ver como que vai conseguir obter uma tabelinha dessas, por exemplo. Mas a avaliação de ciclo de vida, ela também pode ser usada, como eu estava falando lá no início, para comparar materiais ou processos. Aqui, no caso, é para produção para reciclagem de um plástico. Então, eu vou fazer, o que eu faço com esse plástico? Eu vou fazer a pirólise, né, que eu vou converter em matéria-prima novamente, ou reciclagem mecânica. Se o meu processo eu consigo fazer reciclagem mecânica lá com o meu plástico, qual que é o impacto? Ou incineração. A incineração está emitindo muito CO2, então é o processo mais poluente, digamos assim, dentre os 3. E aqui, está vendo essa barrinha de erro da reciclagem mecânica? Quer dizer que o aqui tem muitas considerações, e ele fez várias dessas considerações e viu que não tem como chegar numa conclusão, né? Dependendo, sei lá, da energia que foi utilizada para essa reciclagem mecânica, ou do processo aqui de tratamento desse plástico, se ele lavou muito, gastou quanto de água, essa água era de fácil acesso, não era de fácil acesso, tudo mais. Então, ele colocou uma barrinha de erro. Faz parte das incertezas que a minha avaliação de ciclo de vida vai ter. E aqui, só para terminar essa parte dos impactos, que é aquilo que eu estava falando antes, né? Às vezes eles ponderam os impactos. Você tem aquecimento global, mas você também tem acidificação. Qual que é o mais importante? Quero colocar tudo isso para o produto só. Digamos que eu quero unir essas 4 coisas numa única coisa. Para fazer o meu produto aqui, minhas 1.000 latinhas de alumínio, ela tem tal unidade de impacto, ela tem tanto de impacto. Então, às vezes, o que eles fazem? Eles dão uma ponderação, um impacto ele é considerado maior do que o outro, ele vai fazer essa normalização, e aí ele ponderou, tananã, e obteve uma medida ponderada para cada uma coisa, né? Um Eco Indicator Value, por exemplo, certo? Só que isso aqui tem muitas críticas, né? Porque não há acordo sobre a normalização, ou fatores de ponderação, o valor de significado não tem significado físico, o valor do indicador, desculpa, não tem significado físico, e é melhor, muitos pesquisadores, muitas pessoas falam que é melhor você avaliar realmente o impacto do aquecimento global, do consumo de água, da acidificação, tudo isso por si só, e não por uma unidade que está sendo padronizada ali e está levando em conta um monte de impactos, e fez uma ponderação que às vezes você não concorda com ela, porque o seu processo, aquilo ali, aquela ponderação não faz sentido. Mas tem um artigo em português que chama Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida, que é bem legal, né? Ele revisa vários métodos, que são esses métodos que fazem, colocam uma escala e fazem essa ponderação. São muito usados, você consegue ver por aí, mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, que é um pouco complexo, né? A gente não teria tempo de explicar nessa aula, você pode dar uma olhadinha lá, é bem legal, bem didático esse artigo, né? Então, recomendo que vocês olhem. A aula está quase terminando, né? Está no tempo final, mas só para a gente terminar,
essa interpretação, você viu que a gente está fazendo a interpretação em todos os estágios, então realmente estão interligados, né? Mas então, aqui, o que você tem que ver realmente? A integridade dos meus dados, da minha avaliação de ciclo de vida. Você está ali bem fechadinho, realmente estou entrando com as entradas, o meu balanço de massa, o meu balanço de energia, ele está fazendo sentido, tá fechando. Fechou? Ótimo, beleza. Então, tá ali com uma certa integridade, tá íntegro ali na minha avaliação, né? A minha sensibilidade, se eu vou ter aquela variação, aquele erro ali, né, conforme a região, conforme o tempo, vou ter que ter ali uma certa variabilidade. Então, posso fazer uma sensibilidade dos meus dados, né? A consistência, eles estão consistentes? Está fechando aqui novamente? Eles estão, eu estou fazendo aqui a avaliação do impacto ambiental do Brasil, considerando o carvão na China. Talvez não faça muito sentido, né? Eu tenho que deixar isso muito claro, né? E só assim que eu vou poder tirar exatamente quais são as minhas conclusões do meu estudo, quais são as limitações e as recomendações que eu posso ter. Só que levando em conta tudo isso. E se eu tenho uma limitação, que talvez eu tenha, é muito provável que eu tenha, tudo bem, mas eu tenho que deixar ali claro, destacado, que aquela limitação, aquela consideração, por exemplo, foi feita e tudo mais. E que minha avaliação de ciclo de vida está levando em conta aquilo. Então, se aquilo ali está sendo válido para você ou não, aí depende, você que vai ter que fazer a análise crítica sobre a minha avaliação de ciclo de vida e tudo mais. Mas, então, você vai ver as suposições de limitação de estudo, né? Quais são os dados faltantes que ali não foram levados em conta, por exemplo, as limitações do meu estudo e tudo mais. A qualidade dos meus dados, né? Eles estão levando em conta uma cobertura temporal, geográfica e tecnológica. Ele vai ter que levar em conta a precisão, a completeza, a representatividade, consistência e a predictibilidade. Né? Como ele foi levado em conta todas essas coberturas, né? Ele vai ter certos limites e tudo mais. Eu vou ter que fazer a revisão crítica. Essa revisão crítica é minha, é da pessoa que está fazendo a avaliação de ciclo de vida, mas também de você, que está lendo a minha avaliação de ciclo de vida. Se você concorda, se a minha análise que foi feita na Europa está sendo válida aqui para o Brasil, eu posso considerar a mesma coisa? Você vai ter que fazer essa interpretação crítica, né? Então, essa revisão crítica de que eu estou fazendo, ela visa assegurar a consistência e transparência do meu estudo. Eu tenho que deixar claro todas as limitações, dados faltantes, tudo que eu levo em consideração. Qual foi o método que eu usei e tudo mais, né? E aí, se a SCB satisfez os requisitos, no que dizem respeito à metodologia, dados, interpretação e comunicação, e para verificar se os métodos utilizados são científicos e tecnicamente válidos, e pode ser feito por um especialista interno ou externo, ou também por um grupo de partes interessadas. Para que a pessoa olhe ali e fale, cara, acho que esse negócio aqui que você considerou não está sendo válido. Então, você está falando aqui de transporte, mas você considerou 100 quilômetros, por que não 1.000? Né? O que você está levando em base? Né? Essa unidade funcional está realmente bem fechada ou não? Eu falei ali que são 1.000 latas de alumínio, mas qual que é a massa? Você não disse aqui a massa, né? Dessas 1.000 latas de cada latinha de alumínio. Então, tem que estar bem fechadinho tudo isso, né? E o tipo e formato de relatório, que é para quem você quer divulgar esse dado. Se é para você quer dar, esse estudo foi comprado pelo governo, se é do meu produto, eu sou uma empresa, eu estou querendo divulgar esses dados. Como que eu vou divulgar esses dados? Se eu sou uma empresa e quero divulgar para o consumidor final, eu quero que ele seja o mais simples possível, né? Então, vou fazer lá, não vou unir vários tipos de impacto, eu estou colocando ali os principais, eu estou reunindo todos numa escala só. Tudo isso vai ser levado em conta no seu fechamento de sua avaliação do ciclo de vida, né? E aí o tempo esgotou, mas só para finalizar, eu estava dando exemplo de um bolo, né? A gente estava falando qual que é o impacto de produzir aquele bolo lá, simples. Né? E aí, realmente, se você for ver, existe um grupo, né, que ele fez a avaliação de sustentabilidade de vários bolos, né? Isso é para o Reino Unido, então aqui você tem que levar em conta, mas, por exemplo, ele analisou, fez uma comparação, então aqui ele não analisou o impacto de um bolo integral, por exemplo, ele está fazendo uma comparação entre 5 bolos diferentes, uma torta, um cupcake, entre um cheesecake, uma fatia de bolo e um bolo inteiro, digamos assim, né? Então, você vê que ele precisou todos os ingredientes, ele fez do berço, precisou todos os ingredientes, até o túmulo, aqui, o waste. E aí, para isso, no meio do caminho, ele precisou da embalagem, ele precisou fazer esse transporte, ele teve que fazer o transporte do centro de distribuição até o consumidor, lá que usou o transporte também para sua casa. Esse consumidor utilizou uma sacolinha de supermercado de plástico para
levar esse bolo até a sua casa. Está sendo contabilizado também. Então, aqui, o cara na sua casa, ele lavou a embalagem para descartar. Então, quanto de detergente ele lavou? Aí, ele coloca assim, digamos tanto. Mas vai ver que na sua casa, você gasta 10 vezes mais detergente. Sabe por quê? Você é louco pela limpeza e gastou muito mais detergente. Então, ele fez uma consideração. Mas talvez isso não seja válido para a sua realidade. Digamos assim, né? E aqui está entrando energia, água, né, para fazer todo esse processo de manufatura. Então, tem todas essas matérias-primas, a fabricação, né, consumo de eletricidade, vapor e água nos processos industriais de atividade de limpeza, atividades de limpeza dessas, consideradas pelo consumidor também. Então, assim, o consumidor acho que gastou tanto de detergente, gastou tanto de água aqui, para limpar essa embalagem, para descartar no final. Então, está fazendo essa avaliação. Então, você vê aqui que algumas coisas são levando em conta o uso de gás natural, outras coisas são realmente de eletricidade. Aqui não está claro nessa tabela que eletricidade é essa, se é renovável, do carvão, fóssil, o que, que é? Aqui tem, mas tem que falar, né? No que eu abrir o documento, o artigo, eu vou ter que descobrir o que, que eletricidade é essa, certo? E aí, vou ter também a embalagem, né? Então, você viu que ele considerou várias embalagens. Ele considerou PP, polipropileno, polietileno, alumínio, folha, papel. Depois, ele considerou papelão, a sacolinha do supermercado e tudo mais. Então, tudo isso ele está aqui para cada bolo, aqui por gramas, por quilogramas do bolo, quanto que foi consumido do papelãozinho lá, que foi utilizado para fazer a caixinha do bolo, por exemplo. Tudo isso ele está levando em conta, mas percebe que é uma consideração. Talvez no supermercado da sua casa ele gaste mais papelão, sei lá por quê. Comprou um papelão maior, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui é uma consideração, certo? Aqui outra coisa que é bastante interessante, ele fez do berço ao túmulo. Aqui o túmulo, ele está considerando, por exemplo, que o plástico, 58% desse plástico vai para o aterro sanitário, 34% é incinerado, né? E outros 8% são incinerados sem recuperar energia. Isso é uma consideração que ele fez. Ele está falando que esse plástico, ele vai ser descartado conforme isso aqui. Mas e se o plástico for 100% reciclado? Aí o impacto vai ser outro nesse tipo de embalagem, certo? Aqui outra coisa que eu achei bem interessante, né? Como ele considerou do berço, então ele está considerando lá todas as matérias-primas, ele considerou que, sei lá, cana-de-açúcar, ela foi do Brasil ao Reino Unido. Então, aqui no Brasil, esse impacto aqui vai ser muito menor, correto? Porque está no Brasil. Né? Então, você não vai ter essa distância toda de ir por navio, nem nada. Tá? Então, isso foi considerações que foi feita lá para a realidade dele, a realidade do Reino Unido, lá da cidade que ele está, do supermercado que ele compra esses bolos, tá bom? E aí, se você quiser olhar depois o estudo, ele avaliou todas essas categorias de impacto. Todas essas foram analisadas para cada um tipo de bolo que ele analisou. E aí, ele chegou em conclusão de que os bolos que ele analisou, o cheesecake era o pior. Esse é o tipo de conclusão que você tem com a avaliação do seu ciclo de vida. Eu analisei 5 tipos de bolos diferentes. De todos eles, o cheesecake é o pior, porque em todos os impactos, ele foi o que obteve maior quantidade de emissão. Ele foi o que teve um maior impacto ambiental. Menos a toxicidade terrestre, né? Menos esse. Mas todos os outros, sim. Estava ali, foi o recorde. Mas esse do bolo integral, o bolo inteiro, ele foi o que teve menos impacto. Então, ele é mais sustentável. Essa é a conclusão que a avaliação do ciclo de vida dele, ali no recorte que ele fez, levou em consideração. E ele também levou em conta que ali eu tive a embalagem, tive transporte, tive a matéria-prima, mas o maior impacto foi também a matéria-prima, né? Levando ali os 5 bolos de 22% a 98% do impacto do meu bolo é relacionado com os ingredientes. E ele falou que o que tem mais impacto desses ingredientes são os que são à base de leite, óleo de palma, açúcar e trigo. E ele fala até assim, se você reduz a quantidade de açúcar no seu bolo, você pode diminuir o impacto de 18%. Ainda colocou que beneficia a saúde. Né? Então, então, os impactos, eles estão fortemente, nesse caso, relacionados com os ingredientes do bolo. Para fazer o cheesecake lá tem muito ingredientes à base de leite. Então, isso teve um impacto muito grande no meu cheesecake. Isso fez com que o cheesecake, dentre os bolos estudados, tivesse o pior impacto, o pior resultado possível em relação ao impacto ambiental. Né? Então, é muito importante que você saia dessa aula para as aulas posteriores da semana, né? Sabendo o que é o ciclo de vida, que ele vai ter um berço, vai ter um túmulo, vai ter uma manufatura, até chegar ao túmulo, né? Se eu vou fazer reciclagem, retornar para o ciclo de vida conforme a economia circular.
Você tem que saber o que é o ACV, que eu tenho que definir bem aqui, o que eu estou estudando, que é uma unidade funcional, meu inventário, quais são as limitações do meu inventário, de onde eu estou pegando esses dados, né? Se eu não tenho um dado, o que esse dado está levando em consideração, a avaliação do impacto, né? O que eu estou levando, o que eu estou estudando, como é que eu estou sendo feita a minha fórmula lá para calcular o aquecimento global. Tudo bem que isso é um padrão, mas eu tenho que informar isso também, né? Avaliar o impacto, aglomerar esses dados juntos para que eu tenha um resultado final, uma tabelinha como aquela, uma figura como aquela de todos os impactos reunidos para cada coisa que eu estou avaliando, né? E os conceitos, né? Então, o que é uma unidade funcional, um processo alimentar, os fluxos, o sistema de produtos, os limites do meu sistema, do berço ao túmulo, do berço ao portão, o que eu estou fazendo, né? E conhecer a importância de alguns indicadores ambientais. Então, se eu estou analisando o processo que o aquecimento global é importante, mas a ecotoxicidade também, eutrofização também, então tem que saber o que é eutrofização. Aí, vai lá e é bom você ver assim, será que a eutrofização é relevante para o meu estudo? É isso que você, tem água aqui que eu estou levando em consideração, essa água aqui que eu estou consumindo está indo para um rio, está cheio de matéria orgânica. Então, obviamente, a eutrofização vai ter que ser levada em conta, né? Se você não leva em conta, seu estudo ali está sendo limitado. Pode ser um estudo, mas é limitado, tá bom? Então, o ACV ele é uma bibliografia de processo de produto que é recortada. Então, você tem que ter muito cuidado no que você faz ele, deixar muito claro ali o que você está vendo. E também as outras pessoas, né, que ela forem olhar, você tem que ter cuidado a interpretar, porque ali, como a Débora falou, que ela viu vários estudos de ACV, e para ela tinha certas limitações que para ela não fazia sentido, mas para a pessoa que fez, tinha um certo sentido, né? Então você tem que, não é que está errado, tem ali, o estudo foi feito daquele jeito. Então você tem que ser crítico ao analisar, né? Porque ele é tão complexo, tão completo, que leva em conta tudo isso, que obviamente limitações, coisas faltantes, certas considerações tem que ser feito, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode falar agora, mas com certeza nas próximas aulas, as outras professoras elas vão enfatizar bastante também no uso do software, no uso do banco de dados, e falar tudo isso de novo um pouco. Aqui foi só um apanhamento geral do que é um ACV, mais ou menos para que ele serve, e como que é a carinha de um resultado dele, de uma maneira bem simplificada.